a Páscoa, depois que Jesus celebrou a Páscoa, ele ficou ainda 40 dias com os discípulos. E aí, depois que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos começaram a praticar a fé. Tudo aquilo que Jesus ensinou, depois da ressurreição, que ele aparece para os discípulos, ele ensina os discípulos aquilo que eles deveriam fazer, porque os discípulos ficaram com medo. Agora Jesus vai embora, porque ele declarou que ele ia subir para o Pai. E a Bíblia fala, relata, glória a Deus, que Jesus subiu ao céu aos olhos de todos os discípulos. Muita gente viu ele sendo arrebatado. Aí apareceu 2 anjos e falou: olha, por que tu olhas para cima? Esse mesmo Jesus que tu viste subir agora, da mesma maneira que ele subiu, um dia ele voltará para confirmar todas as coisas. E é nesta passagem que Jesus ficou 40 dias com os discípulos, ele disse que ele deixaria o Consolador, que era o Espírito Santo, e ele ficaria conosco todo o tempo, todos os séculos, todos os anos que vinham depois daquele dia, para nos ensinar todas as coisas. Foi aí, então, que os discípulos, através do Espírito Santo, sendo ensinado pelo Espírito Santo, um autor, escreveu aí o livro de Atos, que foi o Marcos, apóstolo Jesus, escreveu o livro de Atos, que foram as atitudes dos discípulos após a ascensão de Jesus ao céu. E aqui eu quero deixar para a igreja, nesta quarta-feira, dia 6 de maio, esta palavra de Atos, decreto 9, parágrafo 32. Então aí, irmão, vocês vão ver que os discípulos de Jesus já estavam sendo usados para vencer todas as coisas que adviram na vida deles. O Espírito Santo, Deus e Jesus deu poder aos discípulos para que eles fossem usados pela fé, para praticar a fé, para que através da fé dos discípulos, da coragem deles, eles pudessem vencer e demonstrar que Jesus esteve no meio deles e que através de Jesus, o ensinamento de Jesus, colocando em prática aqueles ensinamentos, as obras de cura, de milagres, de bênçãos, se manifestaria na vida de todos. Então aqui começa aqui o livro de Atos 9, decreto 32. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Então você vê aí, que após Jesus subir, os discípulos começaram a ter fé, ficaram cheios de fé. E eles falavam: poxa, se Jesus curava, se Jesus fazia milagre, e ele disse que no nome dele, todos que crescem fariam as coisas maiores e melhores ainda, aí os apóstolos começaram a usar a fé. Tanto é que aí vai registrar 2 pessoas que receberam o seu milagre, que foram vitoriosos. Parágrafo 32. Decreto 9, parágrafo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então, ele estava numa cidade chamada Lida. Pedro e todos os demais apóstolos. 33. E achou ali naquela cidade certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, a qual era paralítico. Então, os discípulos, até então, Jesus que fazia os milagres. Jesus ia lá, tocava no doente, ressuscitou morto, curava paralítico, dava visão a cego. Agora tinha chegado a vez de quem? Dos discípulos. Manifestar aquela fé em Jesus, para que através da mesma fé, todos pudessem fazer obras de curas e milagres na vida dos doentes e dos enfermos.
E a Bíblia relata aqui em Atos que este homem Enéas estava jazendo 8 anos na cama paralítico. Eles foram evangelizar a cidade de Lida, como nós saímos para evangelizar. E eles depararam, quando entraram numa casa, com um homem doente. O que vocês acharam que eles iam fazer? Virar as costas? Não. Oh, poxa vida. Uma oportunidade para poder manifestar aquilo que nós aprendemos com Jesus, que era a nossa fé. E o poder que ele nos deu. Jesus disse, em meu nome colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. E quem disse essa palavra? Foi Jesus. Jesus deu a autoridade aos discípulos. Em meu nome imporão a mão nos enfermos e eles serão curados. Aí Pedro provavelmente lembrou daquela palavra. Encontrou um homem 8 anos doente, paralítico. Ele não poderia virar as costas, mas ele poderia manifestar a fé que ele tinha em Jesus. Vamos lá ver o que aconteceu para este paralítico vencer a paralisia. Porque ele estava morto, irmão. Estava lá derrotado, né? 8 anos, paralítico. Uma pessoa em cima de uma cama, 8 anos paralítico, como é que você acha que ele está? Psicologicamente? Mentalmente? Como é que está a sua alma? Totalmente derrotada. Mas Jesus, usando os seus discípulos, foi levar ali a vitória, irmão. Olha aqui. Glória a Deus. Livro de Atos 9, 34. E disse-lhe Pedro, olha aí Pedro já sendo usado pelo poder. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Foi Pedro que deu saúde? Ele falou, em nome de Jesus Cristo, hoje chegou a vitória na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, hoje você vai vencer essa paralisia. Em nome de Jesus Cristo, hoje você vai levantar desta cama. Em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje você vai ter, Enéas, uma nova vida. Em nome de Jesus Cristo, hoje, Enéas, você vai vencer e vai sair dessa paralisia. Glória a Deus. No livro de Atos 8, 9, 34. E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus estava presente lá com Pedro, irmão? Não. Jesus já tinha subido ao céu. Mas ele usou a autoridade do nome de quem? Jesus. Então, quando alguém vai orar, às vezes você vê muita gente falando, leva fulano na igreja lá, que o pastor tal vai orar e ele vai ser curado. Leva na igreja tal lá, que lá o pastor vai pôr a mão e vai ser curado. O pastor não tem poder para curar ninguém. Igreja não tem poder para curar ninguém. Eles são só pessoas usadas para que, através do nome de Jesus, eles declarem a cura, a libertação para aquelas pessoas enfermas. Porque quem cura é Jesus Cristo. Está aqui. Está aí escrito, Jesus Cristo te dá saúde. Amém, irmão? O que você está precisando? Jesus pode te dar ainda hoje, se você crer. O que você está precisando? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua casa? Tem alguém doente? Tem alguém enfermo na sua casa? Tem alguém doente na igreja? Tem alguém doente que faz parte do seu convívio? Você pode ir lá e declarar para ele a restauração da saúde dele em nome de quem? Jesus. Precisa ter fé. Olha aí. Livro de Atos 9, 34. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, faz a tua cama. E logo se levantou. Glorificado seja Deus, aplauda Jesus, porque, glória a Deus, é assim que acontece. Amém, igreja? Jesus não quer ver ninguém prostrado. Levanta, toma a tua cama. Ele falou, levanta. E logo levantou. Então, irmãos, hoje, esta palavra é para aqueles que estão caídos, aqueles que estão paralisados,
Pode ser uma paralisia de várias situações. Uma paralisia na vida financeira, uma paralisia no casamento, uma paralisia na vida sentimental, uma paralisia dentro da tua cabeça, uma paralisia que não deixa você andar para frente, você sempre está no mesmo lugar, sempre está patinando, as coisas não andam, a coisa não vai para frente. Hoje, em nome de Jesus, Jesus está tirando você desta paralisia. Ele está dizendo hoje, levanta, faz a sua cama, quer dizer, sai daí, sai deste lugar. Hoje Jesus está declarando que pela fé e pelo nome de Jesus, você pode levantar e pode fazer que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida. Toda paralisia hoje, toda paralisia que está na vida dessas pessoas que estão nesse cesto, nessa campanha, vai ser derrotada e elas vão vencer no nome santo de Jesus. Porque o diabo que coloca a paralisia do vício, a paralisia da raiva, a paralisia do ódio, a paralisia da briga, tudo isso pode acabar em nome de Jesus. Amém, amados? Decreto número 9, parágrafo 35. E viram todos que habitavam em Lida, naquela cidade, e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando aquelas pessoas viram um milagre, porque foi um comentário na cidade, porque os apóstolos chegaram lá para evangelizar a cidade de Lida. Quando começou boca a boca, fala, olha, os discípulos de Jesus entraram na casa lá do Enéas, e ele estava 8 anos paralítico. E ele, pelo nome de Jesus Cristo, falou, levanta, toma a tua cama. E Enéas levantou. Aquilo começou a circular na cidade. E quando aquelas pessoas começaram a ouvir que através do nome de Jesus, as pessoas podiam mudar de vida, eles começavam a se converter. Eu quero receber esse Jesus na minha vida. Eu quero receber esse Jesus dentro da minha casa. Eu quero receber esse Jesus na minha família. A palavra foi tão forte, o milagre foi tão forte, que impactou a cidade, que a Bíblia fala que os que habitavam lá, olha aqui, igreja, não fala o número, deve ter sido um número muito grande, aleluia, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. E a Bíblia fala que todos que habitavam ali, todos, é todos. Então não foi uma pessoa que se converteu, foi todos. Por quê? Porque eles viram o milagre. Às vezes é necessário a pessoa enxergar o milagre para acreditar. E aí fala que todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém, igreja? Vocês creem, irmão, que através das vezes a cura de uma pessoa dentro de uma casa pode converter toda a casa. A cura, às vezes, de uma pessoa dentro da nossa igreja pode converter outras pessoas que estão lá fora. Então nós temos que orar mais, nós temos que jejuar mais, para que os milagres que estão escritos na Bíblia, aqueles mesmos milagres que aconteciam naquele tempo, ainda pode acontecer hoje em nosso meio. O que precisa acontecer é nós clamar pelo Senhor Jesus, como disse ali Pedro. Pedro, na sua atitude de fé, ele disse, Jesus restaura a sua saúde hoje. E aquele homem foi restaurado. Amém? Atos 9, parágrafo 36. E havia em Jope uma discípula. Tem discípulo e tem discípula. Bom, Marcos, é errado falar que eu sou uma discípula de Jesus? Não, está na Bíblia. Você que é mulher, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, como fala assim, mas Jesus teve discípulos, só discípulos. Não, Jesus teve discípula também. Aqui, ó. E havia uma discípula chamada Tabita. Então, quer dizer, a mulher, o homem na igreja é discípulo. A mulher da igreja, ela é discípula.
O que é discípula? Seguidor das mensagens de Jesus. Praticante do Evangelho de Jesus. Todos que praticam o Evangelho de Jesus, ou é discípulo de Jesus, ou é discípula de Jesus. Você não é discípulo do Marco. Você não é discípula do mensageiro. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Amém? Amém. Livro de Atos, decreto 9, 36. E havia em Jope, para quem não sabia, marque na sua Bíblia, que tem discípula também, discípulo e discípula. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia. Esta mulher é o que, irmão? Cheia de boas obras e esmola que fazia. Está vendo aí, irmão? Não é só homem que faz obra, não. A mulher também tem que fazer obra. Não é só homem que tem que fazer obra, não. Não é só os discípulos. As discípulas também podem fazer obra. Olha aí a mulher aí. Esta mulher, ela fazia a obra de Deus. Esta mulher, a Bíblia fala que era usada por Deus. Que ela fala aqui que ela estava cheia. Cheia quer dizer, se ela estava cheia, porque ela fazia bastante. Se ela estava cheia de boas obras, é porque ela não parava. Se ela estava cheia de boas obras, era porque ela era uma mulher dedicada às coisas do Senhor. Se ela estava cheia de boas obras, era porque era uma mulher cheia de vitória. Ela vencia, pelo nome de Jesus, tudo que se colocava diante dela. Então, você vê que a Bíblia fala que aquela mulher Tabita, ou Tabita, ela era cheia de boas obras e fazia o que, irmão? Esmola. Ajudava as pessoas. Você tem ajudado, irmão? Mulheres de Deus, homens de Deus, você é uma pessoa cheia de boas obras? Você sabe se é ou não é. Esta mulher tinha um sinal de Deus na vida dela. Mostrava que ela era uma mulher cheia de boas obras e esmola que fazia. Vocês sabem o que é esmola? O que é esmola? O que é esmola? Esmola é uma ajuda. Quando alguém está na rua pedindo alguma coisa, uma moeda, um alimento, uma roupa, um cobertor. Você tem e não segura para você. Você tem, mas você tem também para ajudar quem está precisando. E isto é cumprir o chamado. Porque o que Deus te deu não é só para você. Você também tem que dar suas esmolas. Você sempre tem que estar disposto a dar esmola, a ajudar alguém. Isso faz parte da sua conversão, do seu ministério de discípulo ou discípula. Veja bem aqui, 37, livro de Atos, 9, 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Bom, Marcos, os discípulos não estavam lá, eles não curaram lá o Enéas, por que não curou também a Tabita? Já que ela era uma mulher de Deus, cheia de boas obras e dava esmola. Vamos ver isso aqui que aconteceu com ela. Vamos lá. Livro de Atos 9, 37. E aconteceu naqueles dias que esta mulher, que era discípula, cheia de boas obras e esmola, aconteceu o que com ela, igreja? Morreu. Ela ficou enferma e morreu. E tendo levado, a depositaram num quarto no alto. Quer dizer quarto no alto? Provavelmente tinha 2 andares a casa. 38. E como Lida era perto de Jope, porque Lida era onde Pedro estava. Jope era uma cidade vizinha, como se fosse Vila Formosa e Carrão, vamos dizer. E Lida, como era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, olha.
dos discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorassem em vir ter com eles. 39. Livro de Atos 9, 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto do alto, e todas as viúvas rodeavam, chorando, e mostrando as túnicas dos vestidos de Tabita, de Dorca, fizeram quando estava com elas. Então as amigas lá de Tabita, estavam lá vendo no corpo e choravam. Olha como ela era bondosa, uma mulher cheia de esmola, discípula de Jesus, fazedora de boa obra. Agora ela está morta. Olha quantas coisas belas ela fez. Olha aqui como ela era uma mulher dedicada, prendada. Estava todo mundo chorando lá no quarto. Aí chegou Pedro. Pedro chega, irmão, porque foram lá chamar ele. Livro de 9, Atos 9, 40. Mas Pedro, quando chegou ali, viu aquelas mulheres, o que Pedro falou? Sai todo mundo daqui. Quando Pedro subiu no quarto, que viu todas aquelas mulheres, e viu as discípulas de Jesus lá mortas, o que Pedro fez? Sai todo mundo do quarto. Ninguém entendeu nada. Mas Pedro estava fazendo aquilo instruído pelo Espírito Santo. Olha aqui, esse Pedro. Mas Pedro, fazendo-a sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: a mulher estava o quê mesmo, irmão? Morta. E Pedro, voltando ao corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. O nosso Jesus, ele não só cura paralítico, como ele também ressuscita os mortos. Amém, igreja? Que coisa linda, hein? Você vê, irmãos? As primeiras, esse aí, irmão, essa passagem são as primeiras atitudes de fé e milagre que os discípulos começaram a fazer depois que Jesus foi embora. Foi os primeiros milagres. Quando Jesus subiu ao céu, aqui está contando os primeiros milagres que os apóstolos fizeram. Primeiro Pedro, na mesma hora, irmão, no mesmo dia, Pedro foi lá, usado por Deus, e levantou o paralítico. Foi para outra cidade. Chegando lá atrás ele falou para o paralítico: toma a tua cama e anda. Agora ele chega lá na Dorca, na Tabita, que estava morta, mandou todo mundo sair do quarto, se colocou no joelho no chão e deve ter falado para Deus, né? Ó Jesus, aquele mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, se for da tua vontade, ressuscita a tua serva, discípula de tua, Jesus, para que todos saibam que tu, Jesus, não só cura, mas também ressuscita. Na atitude de fé de Pedro, ele disse: levanta-te, abre os olhos, e vendo a Pedro assentou. 41, glória a Deus. Atos 9, 41. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Aqueles que estão mortos, Jesus pode dar vida. Nesta campanha, todos que estão mortos, todos que estão vivendo luta, dificuldade, problema, Deus vai dar vitória, Deus vai vencer. Porque o nosso Deus não é Deus dos mortos, nosso Deus é Deus dos vivos. Aqui, ó. 41. E dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. 42 e 43, para terminar, de Atos 9. E foi isto notório. Amém, igreja? Por todo Jope. Jope é a cidade.
E muitos creram. Amém, igreja? Vocês estão vendo, irmãos, que é importante nós estarmos orando, fazendo as campanhas, porque através da oração, Pedro colocou de joelho. Quando você coloca de joelho, é para quê? Para orar. Então, o que está faltando para nós, irmãos? Orar mais. Se colocar mais de joelho na presença de Deus. Para que através da nossa oração, da nossa fé, os milagres venham a acontecer na vida daquelas pessoas que estão sendo colocadas nesse altar de oração. Porque, irmão, muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, através do milagre de alguém, muitos podem crer. Através do milagre na tua casa, outras pessoas dentro da sua casa podem crer no Deus que você serve. Através do milagre na sua vida, outras pessoas que veem o milagre de Jesus na sua vida, podem crer e se converter também, como foi nesses dias. Escrito está, 42, e isto foi notório a toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. 43 e último, e ficou muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor. Escrito está que, pela fé de Pedro, levantou o paralítico de 8 anos, fez ele vencer a paralisia. Se vocês acham, ou vocês não têm fé o suficiente para crer que este mesmo Jesus de Pedro, este mesmo milagre de Pedro, ele pode acontecer nos dias de hoje? Pode. Pode. Se Jesus tem poder, pela fé, de curar uma pessoa 8 anos paralítica, será que ele não pode resolver seu problema? Será que seu problema é maior ou menor daquele homem que estava 8 anos paralítico na cama? E Pedro chegou lá e falou, em nome de Jesus, Jesus hoje te dá saúde. Amém, irmãos? Vocês creem que Jesus pode restaurar a sua saúde? Está aí escrito. Não só pode restaurar a saúde, como ele pode também ressuscitar todos os que estão mortos. Ou mortos na fé, ou mortos na sua própria vida. Amém? Deus abençoe. Jesus fale melhor em cada coração. Está terminado a pregação de hoje.